Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial GRM Works. Desta vez vamos aprender, ou melhor, eu vou voltar a tocar num subject que eu apanhei assim muito rápido nos tutoriais, mas agora vou entrar mais a fundo. Vou ensinar pelo menos como eu mexo na Pen Tool, que é basicamente o meu canivete suíço do Photoshop. Ok, a Pen Tool está situada alguns aqui, como podem ver, Pen Tool, mas como já avisei, eu uso sempre atalhos. Atalhos, 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 atalhos. Atalhos fazem tudo o que nós queremos fazer e atalhos é tudo, tudo é atalho. Então, vamos começar. Vamos começar por criar um novo layer vazio. E eu primeiro de tudo vou explicar dois modos como a Pen Tool funciona. Funciona em modo Path, ou seja, vocês vão criar um caminho em que vocês vão estar a mexer onde vocês quiserem e depois fecham. Delete para apagar, ou backspace, ou então podem fazer em formato shape, em que ele vai apanhar como shape o fill, como podem encontrar aqui, as opções do fill, que é o preenchimento da forma que vocês vão fazer. O primeiro preenchimento disponível é a solid color, que geralmente é sempre a cor que está aqui no foreground. Se vocês fizerem X para alterar entre as cores, podem reparar que também muda as cores ali, ou seja, background, foreground, são conforme as cores que vocês escolhem. Ou seja, se eu começar agora a fazer um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, como podem ver, a partir do terceiro ponto, ele começa a criar todo este preenchimento. Só que não é isto que eu uso geralmente. E depois de fazerem, como podem ver, ele tem aqui este símbolo a indicar que isto é um shape layer. O que é que podem fazer com este símbolo aqui? Com esta shape layer? Primeiro de tudo, na shape layer, vocês se quiserem alterar, se fizerem, por exemplo, com a brush, pintar no layer, o Photoshop não deixa. Porquê? Porque ela é uma shape layer, ou seja, é algo que é editável a sua própria forma. E como é que nós editamos a forma? Simples, vocês têm aqui em baixo a seta branca, ou então A. Se eu fizer agora V, faço a seta de movimento, de deslocação, a Selection Tool, Move Tool ou whatever, e se fizerem A, ela faz a seta branca em que pode permitir selecionar os pontos que nós fizemos e alterá-lo. Podem ver, é como se fosse é quase como um vetor no Photoshop. Eu uso isto para quando eu quero formas específicas, não em ilustração, mas sim em ferramentas de design. E para alterar a cor, é simples, vocês clicam duas vezes aqui e vocês mudam a cor e automaticamente têm o feedback na própria shape. Perceberam? Simples, não é? Isto é uma das formas que vocês podem utilizar. Oi? Vamos apagar aqui. Outra forma como eu utilizo mais frequentemente a Pen Tool, e é aí que está o truque, é que isto tem muito truque para poder ter mãozinha para mexer nisto, é simples, vocês clicam, antes de fazer Path, vamos voltar para o Path, e vocês fazem ponto, 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 e vamos fazer assim, vocês fecharam este triângulo, e agora vocês podem, antes de fazer qualquer coisa, podem sempre alterar a forma do triângulo, simplesmente com a seta branca, que eu não sei o nome desta porcaria, que o nome é Direct Selection Tool, aí está, seta branca, Direct Selection Tool, very cool, permite-nos alterar a forma e mexer tanto as arestas, como podem ver aqui, como os vértices. E o que é que podem fazer mais com a Pen Tool? Fazem P. Podem, quando está selecionada, e só podem selecionar, por exemplo, se clicar fora, como podem ver, os pontos desapareceram. Quando selecionam a forma em si, os pontos aparecem. Quando os pontos estão selecionados, vocês fazem P. E podem, como podem ver, quando chegamos aqui perto, o símbolo muda. Significa que nós podemos adicionar pontos aonde quisermos, quando quisermos. Oi? Sempre com a forma selecionada. E uma vez os pontos adicionados, outra vez com a como é que chama essa porcaria? Com a Direct Selection Tool, vocês podem sempre alterar os pontos e o nosso triângulo virou esta coisa atrofiada. Muita gente desiste de tentar mexer na Pen Tool, e eu desisti no início, porque não consegue controlar certos pontos, porque vocês, ao selecionarem e clicarem, como podem ver, ele faz sempre os pontos retos, tipo uma linha aqui, outro ponto ali, ponto A, ponto B. Mas se vocês clicarem e ao arrastar o rato, acontece isto, vocês podem fazer curvas. E as curvas são muito boas para desenhos específicos.
E é assim que eu uso o Photoshop. Mas o problema é que de uma vez que façam curva, se vocês, muita gente não sabe como controlar a Pen Tool e agora quer fazer desta curva uma linha reta, não dá porque ele faz logo a curva, porque esta são chamadas curvas de Bezier, que já tem uma contracurva automática. Ou seja, para alterar isto é simples, vocês fazem Alt, como podem ver ao oprimir o Alt, aqui o símbolo, falho-me sempre os termos, o símbolo altera e vocês fazem Alt e clicam e estão a ver como desapareceu outra parte da curva. Agora é só clicar e já está. E é isto, este é o meu truque. Ou seja, faço isto, arrasto, contra curva, agora clico, quero uma linha reta, reta, curva, contra curva, clico, bam, e tenho aqui um S deficiente. Outra dica que podem utilizar para como utilizar a Pen Tool, simples. Primem, depois fizerem Shift na horizontal, estão a ver, eu estou aqui, mas ele faz lá em cima, porque ele faz dentro do mesmo eixo X, o eixo horizontal ele faz, e a mesma coisa para cima, e em 45 graus. 45 graus, aí está. 45 graus é aqui. Isto são 45 graus, 90 graus e tem aqui um triângulo reto. Depois, voltando aqui, etc. Para alterar, outro truque muito engraçado com a... Como é que se chama essa porcaria de novo? Como é que se chama isto? Com a Direct Selection Tool, very cool, vocês selecionam a forma. Ao criar um novo ponto, ele dá-vos aqui esta curva, certo? Vocês podem agarrar na curva e podem alterá-la automaticamente. Por isso estão a desenhar por cima de um desenho, faz isto assim automaticamente. Very bonito, certo? Certo. Mas se vocês não quiserem que esta parte aqui apareça, é simples, vocês agarram nesta forma, neste ponto, e arrastam-no aqui para o centro do ponto, e depois é que agarram no outro lado e fazem como querem. Mas se vocês não quiserem nada disto, se quiserem só mais um ponto aqui e que ele seja uma linha reta, é simples, vocês outra vez com a Pen Tool selecionada, vocês fazem Alt e clicam, estão a ver? Quando clicam no botão, depois disto já está feito, vocês e fazem. Done! E agora? Parte 2. Desculpem lá, toquei aqui no microfone. Parte 2. Como aplicar isto? Isto é fácil de aplicar, ou não? Vamos mudar só aqui, tenho aqui um outro desenho. Vamos supor que queremos contornar aqui este bonequinho. Então vamos começar por fora. Vocês podem fazer querem fazer uma seleção, porque a Pen Tool dá para fazer, além de fazer só as formas, já aprendemos a controlar as formas, agora vamos aprender o que fazer com estas formas. Simples. Primeiro vamos fazer só aqui, por exemplo, a cara. Vamos controlar a cara. Então vou fazer assim. Vou começar aqui na orelha. E vou dar a volta a isto tudo. Vamos acelerar porque senão vou ser apanhar uma ganda seca. Ok, fechamos a seleção. Vamos só aqui controlar então esta curva aqui. Atenção que vocês podem sempre ver a linha. E porquê que eu utilizo a Pen Tool? Porque a Pen Tool para mim é muito mais precisa quando quero fazer seleções deste tipo, deste género. Porquê? Uma vez selecionada, uma vez fechada a seleção ou não fechada, deixa-me só controlar aqui a orelha, puxar o ponto para cima. Ok, uma vez fechada, vocês podem tanto com a Direct Selection Tool como com a Pen, vocês podem fazer botão direito e fazer Make a Selection. Estão a ver estas opções? Estas são as opções que este caminho, este path, atenção, este path feito com a Pen Tool nos permite. Com o botão direito, vocês podem fazer Make a Selection. E vocês podem fazer podem selecionar isto. Eu geralmente tenho sempre isto certinho porque senão vão ficar tudo pixelizado. E podem fazer o quê? Podem fazer com feather, ou seja, com as bordas esfumadas. Ou então vamos fazer só OK. E o que acontece? Como podem ver, Ctrl C, Make a Selection, OK?
e ela ficou aqui com esta forma certinha onde estavam o nosso caminho, aliás, onde estava o nosso caminho. E como é que isto pode ser aplicado? Vamos só criar aqui um novo layer. E atenção, quando vocês têm um caminho fechado, podem criar os layers que quiserem que não afeta a seleção, mas não podem fazer delete ou backspace porque apagam automaticamente a seleção. Então, fazendo botão direito, vamos fazer make a selection e vamos fazer 0 pixels. Vamos fazer OK e agora vamos pintar de cor de rosa. Vamos pintar a cara do G cor de rosa. Não é cor de rosa, mas pronto. Sim, um roxo bonito. Um rosa choque forte, uma coisa desta. Estão a ver? Ficou a seleção feita bonita. Okay? Mas se a vossa intenção é fechar esta seleção com uma cor, não precisam de fazer com Make Selection. Podem fazer diretamente preencher com cor. Botão direito, fazem Fill Path. Estão a ver Fill Path. E vocês podem automaticamente escolher a cor. Podem escolher aqui uma cor. Outra vez a cor que estava aqui. E fazem OK. E ele preenche a cor e mantém ainda a seleção ali. Estão a ver? Oi? Fiz porcaria. Mantém. Estou aqui a estragar tudo. Outra vez. Path. OK. Ele lembra sempre da última cor que vocês escolheram, por isso ele vai permitir aqui. Oi, fiz em cima da cabeça do gajo. Aí está, pronto. Lembra sempre. E como podem ver, mesmo depois de preenchida, a seleção continua lá. Ou seja, se vocês quiserem fizerem Ctrl T para Free Selection Tool, Free Transform, aliás, mesmo com o layer selecionado, ele está a fazer Free Transform na seleção, não no caminho. Se uma vez escolhido o caminho, vocês podem apagar o caminho e aí sim é que podem mexer e distorcer a forma. Mas vamos voltar atrás. Outra opção daqui do Fill Path, vocês podem preencher com um padrão. Vamos fazer aqui este padrão bonito. Estão a ver? Este é um dos padrões que tenho aqui pré-definidos do Photoshop. Podem preencher com preto, 50% de 50 Shades of Grey, basicamente. Podem preencher com branco. Automaticamente podem escolher qual é o blending mode da cor. Podem escolher a opacidade, se tem feather ou não. E se é a foreground, que é esta cor aqui que está selecionada em cima, se é a background color, que é a cor que está em baixo. Já sabem os básicos de Photoshop que já ensinei. Ok, vamos fazer. Isto é uma das opções. Outra opção que eu uso também muitas vezes, e para isso vamos escolher só aqui uma brush que eu tenho aqui alguns. Uma brush, escolha uma brush. Que brush é que vamos escolher? Vamos escolher esta brush. Esta brush, pronto. Isto é uma brush que eu tenho para desenhar e para pintar o chão. Como podem ver, isto é a brush. Esta brush tem a sensibilidade da opacidade na caneta, estão a ver? Por isso, quando eu faço com o caminho fechado ou não fechado, uma vez com o caminho criado, vocês podem fazer botão direito, onde é que está? Stroke Path. O que ele vai dizer é, que o Photoshop vai agarrar neste caminho e vai traçar neste caminho com a ferramenta que vocês escolherem. Neste momento eu tenho escolhido a brush, com as settings todas da brush, com a cor, com a opacidade, tudo. Se eu fizer OK, como podem ver, fez ao longo do caminho o outline. Isto é bom para fazer outline de personagens. Se vocês tiverem paciência para estar a fazer isto à volta da personagem, vocês conseguem fazer as outlines. Neste caso, foi o que eu fiz aqui. Bem, estão a ver estes riscos aqui? Estes pequenos riscos, aqui, assim como a boca, foram todos feitos com a precisão da pen e depois Stroke Subpath. Como podem ver agora ele fez o subpath porque como este está fechado e agora estou selecionado este path, ele diferencia quais são os paths que vocês estão selecionados. Então se eu fizer por exemplo assim, se eu escolher esta, ele vai fazer subpath só nesta, certo? Mas se eu escolher esta e shift esta, vai fazer nos dois. Estão a perceber? É bastante básico. Ou não? Mais. O que podemos fazer mais com a coisa? Fill Path, Stroke... dentro do Stroke Path, agora vamos apagar só aqui o cabelo. Se eu fizer aqui, vamos fazer só assim uma curva bastante básica. Vamos mudar de ferramenta. Aqui na Brush Tool, vamos escolher uma ferramenta mais básica. Ok. Isto é uma ferramenta que também tem precisão, tem o controle da opacidade na própria caneta. Ou seja, se eu fizer botão direito com a brush,
com a pen. Stroke path. E simular a pressão da pen, o que ele vai fazer vai começar fininho, a meio vai ficar grosso e depois volta fininho. Fininho e transparente, porque a transparência está ligada à pressão que a pen está a fazer. E isto é um outro efeito que pode ser feito com a Pen Tool. O que mais é que podemos fazer? Podemos fazer um Free Transform neste caminho automaticamente, ou então uma vez o caminho feito, com o path feito, podem simplesmente fazer Ctrl T. O que mais é que podemos fazer? Podem definir como forma base. Se nós fizermos aqui, ok, Shape 1, vamos fazer teste 1. E onde é que está? E está aqui nas Custom Shape Tools. Se vocês verem aqui em baixo, vocês têm aqui em baixo a shape que vocês criaram. E ela vai ficar sempre com a shape. Então, deixa-me dar um exemplo mais específico. Se eu fizer assim, esta coisa estúpida, ok? E fizer Define a Custom Shape Test 2, e eu vier aqui agora e selecionar a shape suficiente que eu criei, ele vai nos permitir fazer esta shape vezes e vezes sem conta. Estão a ver? É divertido brincar com a pen. Mais, o que mais é que podemos fazer? Não? Deixa eu voltar aqui na Pen Tool. Eu sei que eu estou a falar muito rápido, mas é que há para fazer muita coisa. Como é que agora explicar ao certo como é que eu uso isto? Dê-me só um momento que eu vou abrir um esboço disto. Ok, então, agora, com este desenho aqui feito, como é que eu costumo usar isto? É simples. Vocês já me viram utilizar isto no Zombificate. Eu faço primeiro a forma como eu quero. Vamos fazer, mas imaginar que é assim. Para desenhar formas é simples. Eu faço isto, Fill Path, vamos criar um novo layer, Fill Path, e vamos selecionar uma cor que é a cor do G, castanho mais ou menos assim, ok. Vamos criar um layer acima e vamos fazer o layer do cabelo. Podem ver, tente-se antecipar a contracurva que vamos ter com a forma que estamos a criar. Pé de cabelo aqui. Vamos fechar aqui. Color. Mais escura. Ok. E agora temos esta forma, certo? Imaginem não. Vamos fazer aqui uma pequena sombra. Vamos criar um novo layer. Transformá-lo em Clipping Mask. E vamos colocá-lo em Multiply. Já sabem que eu tenho este atalho já feito. E vamos criar aqui uma seleção. Para quem não percebe o que eu fiz agora, tem alguns no vídeo que está aqui no link, no monitor, no atalho, alguns para aqui. Vocês cliquem e vão perceber o que eu fiz agora. Ok, eu fechei este caminho, certo? Fechei este caminho e agora eu faço botão direito, Make a Selection e vou fazer 0% de Radius. O que eu faço é botão direito, escolho uma brush bastante suave e eu já mencionei este processo no tutorial descrito de como eu faço as minhas ilustrações. Mas aqui é só para exemplificar como é que eu faço aqui as brushes. Vamos escolher o próprio castanho, porque o castanho em si já tem quase 50% de preto. Então vamos pintar com 30%, cerca de 30%. Vamos pintar assim, muito leve. E como podem ver, como isto está uma clipping mask dentro desta shape, ele só mostra os layers dentro desta marca. E se fizermos assim, depois Ctrl D, podem ver, faz isto. Mesma coisa se eu quiser fazer aqui. Make a selection. Eu sei, vocês podem estar a dizer, mas Gi, porquê que não estás a utilizar a Lasso Tool para fazer? Porque a Lasso Tool é bastante chata, porque se eu quiser corrigir qualquer coisa na Lasso Tool, tenho de fazer Shift e depois meter. Se eu quiser remover, tenho de fazer Alt e tenho de tirar a seleção, adicionar seleção,
remover a seleção. Eu utilizo, mas em formas muito mais amplas, não para pequenos detalhes. Para pequenos detalhes eu simplesmente uso a Pen Tool porque permite-me ter tempo de pensar no que eu estou a fazer, e se eu quiser parar, tirar levantar a mão da caneta ou do rato, não me chateia. E a Pen Tool é excelente para trabalhar com rato. Quem não tem uma mesa digital, eu aconselho a dominar a Pen Tool porque vai-vos poupar tanto tempo. Antes de eu ter uma mesa digital, o Pen Tool e o rato eram os meus melhores amigos. Porque eu não tinha ninguém para falar comigo. Mas pronto. Anyway, vamos fazer Fill Path, não, vamos fazer de novo. Make a Selection. Desta vez vamos criar tipo 5 pixels de Feather e vocês vão perceber o que o Feather faz. Então, como podem ver, automaticamente esta seleção foi removida 5 pixels para dentro. Vamos ver Make Selection, 5 pixels de Feather, ela vai diminuir 5 pixels para dentro. Estão a ver? E depois, se eu pintar aqui, ainda com o castanho no Layer em Multiply, faz-me este esfumado. E pronto, e é isto que é o processo que eu utilizo da Pen Tool. Sim. Foi este o processo que eu utilizei para pintar esta personagem. Não se esqueçam que estas linhas foram feitas com stroke, e todas as formas que estão aqui, todas as shapes, todas as cores que estão aqui colocadas foram feitas de alguma maneira com a própria Pen Tool. E este é o modo como eu pinto. Apenas um bónus, se vocês tiverem o tempo ainda, se ainda estiverem aí, tudo o que eu fiz com a Pen Tool é aplicável a estas ferramentas todas: a Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool e, obviamente, a Custom Shape Tool, desde que vocês tenham selecionados Path em vez de Shape. Ou seja, se eu fizer aqui Shape Tool e selecionar uma das shapes qualquer, vamos selecionar aqui esta tesoura, e se eu fizer aqui uma tesoura, como podem ver, não, estúpido, quero Path. Ver que eu falei pixel em vez de coisa, fez-me este path. E agora, se neste path eu fizer ainda com esta ferramenta, com a Direct Selection Tool ou com a Pen Tool, para ver, botão direito, tenho as opções todas aqui. Se eu selecionar aqui botão direito, não permite não. Peço desculpa, falha do G, penalty. Make a selection, vamos fazer uma selection. Tadã! Não vamos tirar os pixels, vamos tirar 0. E vamos pintar isto outra vez neste rosa choque / roxo, lilás, coisa linda. E vamos pintar 100%. Tadã! E vamos aqui apagar. E não se esqueçam, obviamente, como é uma seleção, tudo o que vocês fizerem dentro desta seleção fica dentro da seleção. It's like Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. What happens in the selection stays in the selection. Vocês podem apagar, podem revelar, e tem esta coisa linda a vosso expor. Obviamente, como eu disse, isto é feito com uma shape estúpida aqui. Isto foi feito porque alguém pediu para eu fazer um tutorial a explicar como é que eu utilizo a Pen. Eu sei que sou confuso, mas outra vez, se vocês já veem os meus tutoriais, já sabem que eu sou bastante confuso. Eu falo muito, eu repito-me imenso, eu estou por todo lado, I'm all over the place. Mas se tiverem dúvidas, eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, desde que eu tenha tempo, desde que eu não esteja ocupado. Agora estou a trabalhar, eu estou quase sempre disponível à noite para tirar qualquer dúvida. Bom, quem tem dúvidas, eu tiro dúvidas. Quem não tem dúvidas, olha, eu tiro as dúvidas, eu vou perguntar as coisas. Em todo o caso, se tiverem mais alguma dúvida em relação... Só dúvidas, agora só falo dúvidas. Eu já disse isso, não foi? Já disse isso. Estou a falar demais, já é tarde, estou cansado. E é isso, pessoal. Deixem o like também na página do Facebook e vemos no próximo tutorial.